São 3 dos critérios de julgamento. Artigo 33. O julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes critérios. Inciso 1. Menor preço. Inciso 2. Maior desconto. Inciso 3. Melhor técnica ou conteúdo artístico. Inciso 4. Técnica e preço. Inciso 5. Maior lance. No caso de leilão. Inciso 6. Maior retorno econômico. Artigo 34. O julgamento por menor preço ou maior desconto e, quando couber, por técnica e preço, considerará o menor dispêndio para a administração, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos no edital de licitação. Parágrafo 1º. Os custos indiretos relacionados com as despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental do objeto licitado, entre outros fatores vinculados ao seu ciclo de vida, poderão ser considerados para definição do menor dispêndio, sempre que objetivamente mensuráveis, conforme disposto em regulamento. Parágrafo 2º. O julgamento por maior desconto terá como referência o preço global fixado no edital de licitação, e o desconto será estendido aos eventuais termos aditivos. Artigo 35. O julgamento por melhor técnica ou conteúdo artístico considerará exclusivamente as propostas técnicas ou artísticas apresentadas pelos licitantes, e o edital deverá definir o prêmio ou a remuneração que será atribuída aos vencedores. Parágrafo único. O critério de julgamento de que trata o caput deste artigo poderá ser utilizado para a contratação de projetos e trabalhos de natureza técnica, científica ou artística. Artigo 36. O julgamento por técnica e preço considerará a maior pontuação obtida a partir da ponderação segundo fatores objetivos previstos no edital, das notas atribuídas aos aspectos de técnica e de preço da proposta. Parágrafo 1º. Os critérios de julgamento de que trata o caput deste artigo será escolhido quando estudo técnico preliminar demonstrar que a avaliação e a ponderação da qualidade técnica das propostas que superarem os requisitos mínimos estabelecidos no edital forem relevantes aos fins pretendidos pela administração nas licitações para a contratação de: inciso 1. Serviços técnicos especializados, de natureza predominantemente intelectual, caso em que o critério de julgamento de técnica e preço deverá ser preferencialmente empregado. Inciso 2. Serviços majoritariamente dependentes de tecnologia sofisticada e de domínio restrito, conforme atestado por autoridades técnicas de reconhecida qualificação. Inciso 3. Bens e serviços especiais de tecnologia da informação e de comunicação. Inciso 4. Obras e serviços especiais de engenharia. Inciso 5. Objetos que admitam soluções específicas e alternativas e variações de execução, com repercussões significativas e concretamente mensuráveis sobre sua qualidade, produtividade, rendimento e durabilidade, quando essas soluções e variações puderem ser adotadas à livre escolha dos licitantes, conforme critérios objetivamente definidos no edital de licitação. Parágrafo 2º. No julgamento por técnica e preço, deverão ser avaliadas e ponderadas as propostas técnicas e, em seguida, as propostas de preço apresentadas pelos licitantes, na proporção máxima de 70% de valoração para a proposta técnica. Parágrafo 3º. O desempenho pretérito na execução de contratos com a administração pública
deverá ser considerado na pontuação técnica, observado o disposto nos parágrafos 3º e 4º do artigo 88 desta lei e em regulamento. Artigo 37. O julgamento por melhor técnica ou por técnica e preço deverá ser realizado por: inciso 1. Verificação da capacitação e da experiência do licitante, comprovadas por meio da apresentação de atestados de obras, produtos ou serviços previamente realizados. Inciso 2. Atribuição de notas a quesitos de natureza qualitativa por banca designada para esse fim, de acordo com orientações e limites definidos em edital, considerados e demonstração de conhecimento do objeto, a metodologia e o programa de trabalho, a qualificação das equipes técnicas e a relação dos produtos que serão entregues. Incisos 3. Atribuição de notas por desempenho do licitante em contratações anteriores, aferida nos documentos comprobatórios de que trata o parágrafo 3º do artigo 88 desta lei, em registro cadastral unificado, disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas. Parágrafo 1º. A banca referida no inciso 2 do caput deste artigo terá no mínimo 3 membros e poderá ser composta de: inciso 1. Servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da administração pública. Inciso 2. Profissionais contratados por conhecimento técnico, experiência ou renome na avaliação dos quesitos especificados em edital, desde que seus trabalhos sejam supervisionados por profissionais designados conforme o disposto no artigo 7º desta lei. Artigo 38. No julgamento por melhor técnica ou por técnica e preço, a obtenção de pontuação devido à capacitação técnico-profissional exigirá que a execução do respectivo contrato tenha participação direta e pessoal do profissional correspondente. Artigo 39. O julgamento por maior retorno econômico, utilizado exclusivamente para a celebração de contrato de eficiência, considerará a maior economia para a administração e a remuneração deverá ser fixada em percentual que incidirá de forma proporcional à economia efetivamente obtida na execução do contrato. Parágrafo 1º. Nas licitações que adotarem o critério de julgamento de que trata o caput deste artigo, os licitantes apresentarão: inciso 1. Proposta de trabalho que deverá contemplar, alínea A, as obras, os serviços ou os bens, com os respectivos prazos de realização ou fornecimento. Alínea B, a economia que se estima gerar, expressa em unidade de medida associada à obra ou bem ou ao serviço e em unidade monetária. Inciso 2. Proposta de preço, que corresponderá a percentual sobre a economia que se estima gerar durante determinado período, expressa em unidade monetária. Parágrafo 2º. O edital de licitação deverá prever parâmetros objetivos de mensuração da economia gerada, com a execução do contrato, que servirá de base de cálculo para a remuneração devida ao contratado. Parágrafo 3º. Para efeito de julgamento de proposta, o retorno econômico será o resultado da economia que se estima gerar, com a execução de proposta de trabalho, deduzida a proposta de preço. Parágrafo 4º. Nos casos em que não for gerada a economia prevista no contrato de eficiência, inciso 1. A diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida será descontada da remuneração do contratado. Inciso 2. Se a diferença entre a economia contratada e efetivamente obtida for superior ao limite máximo estabelecido no contrato, o contratado sujeitar-se-á ainda às outras sanções cabíveis. Seção 4. Disposições setoriais.
Subseção 1 das compras. Artigo 40. O planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte. Inciso 1. Condições de aquisição e pagamento semelhantes ao setor privado. Inciso 2. Processamento por meio de sistema de registro de preços, quando pertinente. Inciso 3. Determinação de unidades e quantidades a serem adquiridas, em função de consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas, admitido fornecimento contínuo. Inciso 4. Condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do material. Inciso 5. Atendimento aos princípios. A linha A da padronização considerada a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho. A linha B do parcelamento quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso. A linha C da responsabilidade fiscal, mediante a comparação de despesas estimada com a prevista no orçamento. Parágrafo 1º. O termo de referência deverá conter os elementos previstos no inciso 23 do caput do artigo 6º desta lei, além das seguintes informações. Inciso 1. Especificação do produto, preferencialmente conforme catálogo eletrônico de padronização, observados os requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança. Inciso 2. Indicação dos locais de entrega dos produtos e das regras para recebimento provisório e definitivo, quando for o caso. Inciso 3. Especificação da garantia exigida e das condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso. Parágrafo 2º. Na aplicação do princípio de parcelamento, referente às compras, deverão ser considerados, inciso 1, a viabilidade da divisão do objeto em lotes. Inciso 2, o aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas à economicidade, sempre que possível, desde que atendidos os parâmetros de qualidade. Inciso 3, o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar concentração de mercado. Parágrafo 3º. O parcelamento não será adotado quando, inciso 1, a economia de escala, a redução de custos de gestão de contratos ou maior vantagem na contratação recomendar a compra do item no mesmo fornecedor. Inciso 2. O objeto a ser contratado configurar sistema único e integrado e houver a possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido. Inciso 3. O processo de padronização ou de escolha de marca levar a fornecedor exclusivo. Parágrafo 4º. Em relação à informação de que trata o inciso 3º do parágrafo 1º deste artigo, desde que fundamentada em estudo técnico preliminar, a administração poderá exigir que os serviços de manutenção e assistência técnica sejam prestados mediante deslocamento de técnico ou disponibilizados em unidade de prestação de serviços, localizada em distância compatível com suas necessidades. Artigo 41. No caso de licitação que envolva o fornecimento de bens, a administração poderá, excepcionalmente, inciso 1, indicar uma ou mais marcas ou modelos, desde que formalmente justificado, nas seguintes hipóteses. A linha A, em decorrência da necessidade de padronização do objeto. A linha B, em decorrência da necessidade de manter a compatibilidade com plataforma e padrões já adotados pela administração. A linha C, quando determinada marca ou modelo comercializados por mais de um fornecedor forem os únicos capazes de atender às necessidades do contratante. A linha D, quando a descrição do objeto a ser licitado puder ser mais bem compreendida pela identificação de determinada marca ou determinado modelo, aptos a servir apenas como referência. Inciso 2. Exigir
amostra ou prova de conceito do bem no procedimento de pré-qualificação permanente, na fase de julgamento das propostas ou de lances, ou do período de vigência do contrato ou da ata de registro de preços, desde que o previsto no edital de licitação e justificada a necessidade de sua apresentação. Inciso 3. Vedar a contratação de marca ou produto, quando, mediante processo administrativo, restar comprovado que produtos adquiridos e utilizados anteriormente pela administração não atendem a requisitos indispensáveis ao pleno adimplemento da obrigação contratual. Inciso 4. Solicitar motivadamente carta de solidariedade emitida pelo fabricante que assegure a execução do contrato no caso de licitante, revendedor ou distribuidor. Parágrafo único. A exigência prevista no inciso 2 do caput deste artigo restringe-se-á ao licitante provisoriamente vencedor, quando realizada na fase de julgamento das propostas ou de lances.